Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje para sentirmos o amor de Deus, conhecer mais o nosso Pai, o nosso Criador. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para que a minha alegria esteja em vós. O mundo nunca vai dar a verdadeira felicidade. Esse mundo sempre vai nos destruir. O mundo sempre vai nos consumir, vai nos matando. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente se preocupa achando que, quando Jesus fala assim, se guardardes os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. É a Ele. O nosso descanso, a nossa paz está em Cristo Jesus. Não nos homens dessa terra. Não ponha sua confiança nos homens da terra. Coloque toda a sua esperança em Cristo Jesus. Ele que é o manso e humilde de coração. Ele que é o Cordeiro de Deus. Ele que é o Filho amado do Pai. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados com o vosso fardo, e eu vos darei descanso. Toma o meu jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entende? Até o olhar de Jesus para conosco. Então a gente perde. Por quê? Porque a gente está sempre buscando fora de Deus. Em nós mesmos, no nosso egoísmo, nas nossas conquistas, nas coisas deste mundo. A gente fica sufocado e sufoca também as pessoas. A gente não consegue ser pessoas dóceis. A gente basta olhar quantas vezes no dia a gente fala mal das pessoas. A gente fala mal até dos nossos. Entende? A gente precisa de conversão. Precisa clamar o Espírito Santo para sermos pessoas amáveis, para sermos pessoas mais dóceis, ser pessoas mansas. Isso que é necessário na nossa vida. O Evangelho hoje é curto, mas está claro que o segredo da felicidade. Né? Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Aonde é que a gente vai ter nossa alegria plena, gente? Se não for em Jesus Cristo? Vai ser nas nossas conquistas materiais? Vai ser nos elogios? Ou vai ser nos nossos discernimentos errados? Um discernimento sem a inspiração do Espírito Santo, sem oração? Na nossa cabeça, da tentação do inimigo? Às vezes, quando a gente não se prostra diante da cruz, quando a gente não deixa o Cristo Eucarístico entrar em nosso coração, conduzir a nossa vida, a gente pode, às vezes, destruir a vida das pessoas com fardo pesado, tirar a paz do nosso irmão. E temos que ser ao contrário. Temos que estender a mão para nosso irmão, com amor e por amor a Jesus Cristo. Eis o segredo. Eis o segredo. O Evangelho de ontem falava... Deixa eu ver aqui o Evangelho de ontem. Fala olha que Jesus fala o Evangelho de ontem.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto. Pode fazer alguma coisa, mas não está enxertado em Cristo. Vai ser no egoísmo, na prepotência, eu que consigo. Mas tudo tem que ser pela graça de Deus, tudo por amor a Jesus Cristo. Às vezes, o sofrimento chega até nós, por muitas vezes culpa nossa mesmo, porque a gente põe a nossa esperança, a nossa confiança nas pessoas, e a gente esquecemos isso do Evangelho. Tem outra parte do Evangelho que fala assim, ó: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. É Jesus sempre jogando para o Pai, né? É o relacionamento de amor, buscar ao Pai, buscar a vida de oração. Deus, ele é o centro da nossa vida. Deus não quer ver a gente perturbado. Deus não quer ver a gente desesperado, ansioso, com ânsia que tira a paz, que tira até o sono da noite. Você chega à noite e não consegue dormir porque a mente, né? Isso não é paz, né? Não é paz. A paz é a gente mergulhar na palavra de Deus. É mesmo diante das tribulações, da dificuldade, você manter, né, o coração sereno, o coração reto, né, sem desespero. Quanto mais a gente aproximar de Jesus, quanto mais a gente adorar Jesus Eucarístico, quanto mais a gente comungar o Senhor e deixar Jesus também comungar a nossa vida, mais nós teremos a paz interior, mesmo diante de todas as tribulações e dificuldades. Agora, se a gente distanciar, né, quem já experimentou alguma fase da sua vida a situação do filho pródigo, né? Fala o pai pródigo, mas todo mundo fala o filho pródigo. Aquele jovem, ele estava distante do pai, né? É a dor, é o sofrimento, é a batalha sozinho, é a distância. A gente não pode ficar distante daquele que nos ama de verdade, daquele que nunca vai nos trair. Ele é fiel. Então a sua dificuldade, né, os nossos sofrimentos, nós temos que se prostrar e apresentar a Ele. Temos que pegar a cruz e abraçar. Senhor, recebe a minha vida. Agora a gente precisa estar disposto a pelo menos verbalizar. Às vezes a gente não tem força. O ser humano, às vezes, ele está numa situação tão afastada, uma distância tão grande de Deus. Ele já perdeu essa paz do Evangelho de hoje. Isso aqui já foi embora. Já não tem mais. E ele vai estar tão distante, tão dominado pela opressão do inimigo, pelos vícios, o tanto que foi atolado no pecado, que não vai ter força de sair. O que é que ele vai poder fazer? Verbalizar, gritar por socorro, né? Se humilhar diante de Deus, se humilhar no sentido de reconhecer, né, que se afastamos daquele que nos ama de verdade. E aí você vai pedir, vai suplicar, e ele vai agir. Ele não vai agir como a gente queremos. Ele não vai agir como imaginamos. Mas vai ser 100 vezes mais, porque Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. A gente pede algo assim, Deus pensa assim. Por quê? Porque Ele é um Pai de amor. E o demônio quer nos afastar desse amor de Deus. Quando a gente pede o amor de Deus em nossa vida, o distanciamento, a gente faz isso na nossa vida. A tristeza, a angústia, depressão, ansiedade vai nos dominando. Por quê? Porque a gente se distanciou do abraço do Pai. Por isso que a gente tem que estar sempre na igreja. Por isso que a gente tem que estar sempre na vida de oração e diariamente o joelho no chão e chamar Abba, ó Pai, meu papai, paizinho, paizinho meu. Gente, se a gente se distanciar de Deus, a gente perde a fé. Você perdeu a fé, você não vai crer que Deus existe. E você vai se sentir o quê? Vai passar pelo sofrimento de inferioridade, de rejeição, de tudo aquilo que é brecha para o inimigo. E aí a gente perde o quê?
essa palavra de Jesus aqui, ó. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no amor do Cristo Jesus, que tanto nos amou. Permanecei no amor do Pai, que deu o Verbo, deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Permanecer no Espírito Santo, que nos dá a verdadeira paz e nos inspira para fazer o bem. O Espírito Santo, ele é aquela, não posso dizer energia, né? Mas eu posso dizer, é aquela força, é aquela presença, é aquela brisa de paz rapidamente em nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá a emoção, que trabalha nas nossas emoções. É Ele que nos inspira e a paz toma conta de nós. E se a gente se distanciar do Pai, se distanciar do amor e se atolar no pecado, é tristeza, é angústia e sofrimento desnecessário. Então, ficamos perto do Pai para não perder, para não ficarmos perturbados, para não que essa alegria, né, a vossa alegria seja plena. Olha que graça, olha que graça. Os santos da igreja sofreram, se a gente for olhar os apóstolos como morreram, perderam a alegria? Não, porque tinha Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é tudo em nossa vida. Tudo é Jesus. Todos se prostram diante dele. Todos. A gente temos que ter isso em nosso coração. Ele é isso, somente Ele é digno de todo amor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque Ele nos ama de verdade. É a Ele que temos que submeter a nossa vida, o nosso coração, o nosso trabalho, tudo que nós possamos fazer em nossas vidas. Eu sei que vai ter circunstância da nossa vida, tem circunstância, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja entre os amigos, seja entre a família, que vai tentando tirar, né, a paz, a tranquilidade do nosso coração. Vai nos oprimindo, vai colocando em alerta 24 horas, e isso vai nos prejudicando psicologicamente. E aí a gente temos que fazer o quê? Se prostrar diante de Deus e suplicar força para vencer as tribulações, vencer essas dificuldades e permanecer firme em Jesus. É nele que a gente pode descansar. Vai para onde? Entendeu? Vai por confiança nas pessoas, vai aonde? Vá para o sacramento e vai aos pés de Jesus. Ele é a maior felicidade da nossa vida. A coisa mais linda do mundo é Jesus Cristo. O homem sem Deus, ele é nada. Ele pode diante das pessoas que é forte, que é poderoso, que tem poder, que pode, mas sem Deus, sem ser servo de Jesus, nunca ele vai conseguir se libertar do mal. A gente se liberta do mal quando Cristo é o nosso Rei. Quando a gente reconhece que Ele é tudo em nossa vida. E esses mandamentos que muitas vezes a gente tem medo, Jesus fala, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente só vai conseguir se libertar, né, do homem velho, da mulher velha, quando a gente sempre se prostrar diante de Deus e confiar que Deus nos ama. Hoje eu acho que um grande mal é isso, é a pessoa achar que Deus não ama. Isso destrói o coração, né? Destrói. Por acaso pode uma mãe abandonar o filho, mas mesmo se ela abandonar, eu jamais te abandonarei. Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. E a gente temos que segui-lo, ser ovelha, na humildade, no amor, amando, cuidando, fazendo bem. Toda a ação do bem, você está buscando a Cristo. Fazer o mal é fazer as obras de Satanás. Temos que fazer o bem e se prostrar diante de Deus, para que a nossa alegria seja plena. Que a nossa alegria seja plena. O evangelho desse dia tudo é sobre isso, né? Sobre a paz, né? Olha o evangelho de, acho que terça-feira é esse. Jesus diz assim, ó, aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou
como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Entende? Então Deus quer a paz, quer que a gente seja feliz. O demônio, ele veio para, Jesus já falou, veio para matar, roubar e destruir. Né? Essa é a essência do demônio, do mal. Oprimir as pessoas, tirar a paz. Né? E isso a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente tira as paz das pessoas ao nosso redor. Né? De cobranças, exigências, às vezes exageradas. E isso faz mal, isso deixa a pessoa doente. Então, para quem, né, tem liderança, quem tem poder, tenha mais o olhar de Cristo, né, para o olhar que serve. E para as pessoas que sofrem esse tipo de situações, né, pela circunstância da vida, ofereça, olhe para Jesus, abrace Jesus na cruz. É lá que a gente vai ter paz, não é fora de lá não, é olhando nos olhos de Cristo, contemplando aquele coração que foi transpassado, um coração cheio de amor, cheio de bondade. O psicólogo de Jesus, gente, era perfeito. Mesmo sendo traído, negado, não deixou de amar. E Deus que deseja que tenha um relacionamento com cada um de nós de amor. Agora a gente precisa estar disposto. A gente precisa buscar com todo o nosso coração. Ele já mostrou o segredo. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. Não é, Deus não cuida de mim, Deus não me ama, Deus deixou eu passar por isso. Não, você tem que buscar, né? Buscar, voltar, como filho pródigo, né? O filho volta para a casa do pai e ser amado, se receber aquele aconchego, aquele abraço. Isso é vivenciar o sacramento, vivenciar o amor, cuidar do próximo, a gente segurar a nossa língua para não fazer comentário indevido, estar em estado de graça, a confissão, a Eucaristia. A gente vai conseguir por nossas forças? Não. É a palavra de Deus, é o Evangelho traduzido em nossa vida, é o Evangelho entrando no nosso coração, é a Eucaristia, é o sacramento. Quer ter paz? É isso. E aí é a nossa busca diária. Todos os dias a gente tem que buscar conhecer a Deus, amar o amor de Deus, conhecer o humano Jesus, né? O Deus que se fez carne, que nos ama de verdade. Né? Se buscarmos o Senhor e o encontrarmos no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos sacramentos, aí sim, vamos ter a paz. E a gente vai ganhando força, entendeu? E o mal vai perdendo a força de domínio sobre nós. Mas é verdade. O mal, ele não domina. O medo, né? Você já experimentou? Às vezes a pessoa tá aguardando um exame e não tem condição de pagar um exame, está desesperada, angustiada, achando que vai morrer. E aí, você ajuda, ou ela consegue o exame, aquilo acalma. Foi resolvido. E quantas pessoas estão sendo psicologicamente, mentalmente destruídos, né? Por não conseguir seus objetivos, principalmente eu falo na área da saúde. Então é estender a mão, vivenciar o amor. Quem ama, eu repito, quem ama é feliz. Pedro, Jesus perguntou 3 vezes, tu me amas mais do que a estes? Relacionamento, Jesus quer ouvir que a gente diga que o ama. Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A nossa vida aqui na terra, todo mundo, todos têm que buscar essa intimidade com Jesus, não é outra coisa. As outras coisas tudo é graça do Espírito Santo. Nós somos servos inúteis, fizemos o que tinha que fazer. Agora, o essencial da nossa vida, para a gente ter essa verdadeira paz, é estar com os olhos fixos em Deus. Estar com os olhos fixos em Jesus. Ouvindo a sua palavra, lendo o Evangelho. E aí, a paz toma conta do nosso coração. Como ele disse, a vossa alegria, para que a vossa alegria seja plena.
Deus abençoe a todos.